Nessa aula, a gente vai ver então lá os tipos de grandeza. Isso é muito importante para aquelas pessoas, para aqueles alunos que estão estudando, tá? Tópicos de matemática financeira, tá? É importante saber o tipo de grandeza para a gente poder dar continuidade, tá? Até mesmo a cálculo de regra de 3. Preste atenção no que eu vou dizer. Então, tipos de grandeza. Tipos de grandeza. Basicamente, eu tenho dois tipos de grandeza. Eu tenho GDP e eu tenho GIP. O que são esses dois caras? Grandeza diretamente proporcional. Esse é o primeiro. Grandeza diretamente proporcional. E esse outro camarada, que é a grandeza inversamente proporcional. Tá. Vamos pensar assim, ó. O que vai diferenciar uma da outra? A grandeza diretamente proporcional, e quando eu falo em grandeza, eu estou falando em grandeza física, pode ser tempo, pode ser espaço, mas ela também pode ser uma grandeza monetária, pode ser dinheiro, pode ser número de pessoas. Então, grandeza é tudo que a gente consegue mensurar, que a gente consegue dar um valor, tá? Aí qual vai ser a diferença de um e da outra? A diretamente proporcional é bem simples. Quando uma grandeza aumentar, e a gente sempre vai comparar de duas com duas, duas e duas grandezas, então uma aumentou, a outra aumentou também. Ou, se uma diminuir, a outra diminuiu também. Uma aumentou, outra aumentou, ou diminuiu, diminuiu, grandeza diretamente proporcional. E a inversamente? Quando uma aumentar, a outra vai diminuir. Ou o contrário, uma diminui, a outra aumenta. Professor, vamos detalhar isso aí? Vamos detalhar. Vem aqui um pouquinho comigo. Ó. Então, vou começar com a GDP. Grandeza diretamente proporcional. Olha o primeiro exemplo. Vamos supor o seguinte. Fui no posto de gasolina e abasteci 10 litros de gasolina. Tá? Eu paguei exatamente R$40. 10 litros, R$40. Agora, se eu abastecer 20 litros, eu vou pagar R$80. Então, vamos prestar atenção. Qual a grandeza que eu usei aqui? Eu usei litro de combustível e aqui usei dinheiro, reais. São duas grandezas mensuráveis. Quanto mais litros eu colocar, mais dinheiro eu vou pagar. Tá vendo? Quando um aumentou, a outra aumentou. Em momento algum eu pensei no número. Eu estou pensando só na grandeza. Quando uma aumenta, a outra aumentou também. Isso significa que vai ser uma grandeza diretamente proporcional. Aí, como eu disse para vocês, eu tenho dois tipos de regra de 3. Eu tenho a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Então, eu vou sempre mostrar para vocês assim, ó. Se fosse uma regra de 3 simples, e eu verifiquei que é uma grandeza diretamente proporcional, eu tenho que lembrar que eu tenho que multiplicar cruzado.
regra de 3 simples, grandeza diretamente proporcional, multiplico cruzado. Agora, se fosse uma regra de 3 composta, o que ia acontecer? Eu ia colocar setinha para cima. Então, esses conceitos, às vezes sozinhos aqui, ele não representa nada. Mas a hora que você estiver assistindo a aula de regra de 3 simples e a regra de 3 composta, você vai ver que esses dois símbolos vai fazer muita diferença e vai fazer muito sentido. Então, grandeza diretamente proporcional, regra de 3 simples, multiplica cruzado. Composta, setinha para cima, tá? Vou mostrar outro exemplo. Olha só, vem aqui comigo. Imagina o seguinte, hora trabalhada. Vamos supor que você trabalhou 20 horas nessa semana. E por essas 20 horas, você ganhou exatamente R$800. Se você trabalhasse 10 horas, você ganharia R$400. Eu não estou olhando o número, eu estou olhando a grandeza. Então agora eu tenho a grandeza horas e a grandeza dinheiro. Quanto mais horas eu trabalhar, mais dinheiro eu vou ganhar. Quanto menos hora eu trabalhar, menos dinheiro eu vou ganhar. Mais ou menos. Quando um cresce, o outro cresce. Quando o outro cai, o outro cai. Grandeza diretamente proporcional. Aí volta a lembrar. Se for uma regra de 3 simples, o que vai acontecer? Multiplica em cruz. Se for uma regra de 3 composta, setinha para cima. Bem simples, tá? Outro exemplo, vem aqui comigo. Vamos supor que eu fui para Londrina andando 80 km por hora. 80 km por hora. Aí eu resolvi ir a 80, eu gastei 1 hora de Maringá a Londrina, tá? 2 cidades próximas aqui no Paraná. De Maringá a Londrina, 80 km por hora, 1 hora de viagem. Isso significa que se eu for a 60 km por hora, dobrei a velocidade, você não vai dobrar o tempo. O tempo, na verdade, ele é dividido por 2. Eu vou gastar meia hora. Então, qual que é a ideia? Quanto mais velocidade, eu vou gastar menos tempo. Mais velocidade, menos tempo. Ou seja, uma aumenta, a velocidade aumenta, o tempo diminui. Eu nem olhei os valores, nem olhei número, eu olhei só a grandeza. A grandeza era quem? Velocidade e tempo. Isso significa que quando uma aumenta, o outro diminui, ou ao contrário, diminui a velocidade, aumenta o tempo. Eu tenho um Jeep. E o que é o Jeep? É uma grandeza inversamente proporcional. E aí, de novo, se for uma regra de 3 simples e é Jeep, você multiplica reto. Já não é cruzado mais. E se for uma regra de 3 composta, você vai colocar setinha para baixo. Então, regra de 3 simples, multiplica reto. Regra de 3 composta, setinha para baixo. De novo, talvez agora não faz sentido, mas a hora que você vê regra de 3 simples e regra de 3 composta, isso aqui vai se encaixar perfeitamente na teoria. Bora, outro exemplo? Imagina que eu quero pintar Sala do Saber aqui de pink, tá? Vai ser um pontinho pink aqui em Maringá.
Você olha no Google Maps e vê um pontinho pink lá em Maringá, você vai saber que é a Sala do Saber. E aí eu contratei pintores para fazer isso, tá? Aí, ó, contratei 10 pintores para fazer isso. 10. Eles falaram assim, Rafael, nós vamos gastar 30 dias para pintar tudo aí e deixar pink. Eu falei, não posso 30 dias, tem que ser menos. Tem que ser uns 15 dias só. Para fazer em 15 dias, o que eu tive que fazer? 20 pintores. 20 pintores eu vou gastar quanto? 15 dias. Então, olha só. Mais pintores, eu gastei menos dias. Mais pintores, menos dias. Quando um aumentou, o outro diminuiu. Aí eu sei que isso é o quê? Chip. Grandeza inversamente proporcional. E aí quando for na regra de 3 simples, grandeza inversamente proporcional, eu multiplico reto. Na regra de 3 composta, grandeza inversamente proporcional, a setinha é para baixo. Talvez não faça sentido agora, mas quando a gente vê regra de 3 simples e composta, exatamente essa ideia que a gente vai usar. Aí eu vou aproveitar para falar da regra de 3 simples, tá? Vou aproveitar para falar da regra de 3 simples. Bom, por que tem esse nome? Regra de 3. Vamos dar uma olhadinha. Vou escrever aqui. Regra de 3 simples. Por que tem esse nome? Tem esse nome, queridos, porque a gente vai ter uma grandeza de um lado, que eu vou escrever grandeza 1, e vou ter do outro lado a grandeza 2. Duas grandezas somente. Eu vou ter 2 valores numa grandeza, um valor na outra e um x nessa grandeza. Eu tenho 3 valores e quero encontrar o valor de x. Por que chama a regra de 3? Porque eu tenho 3 valores e eu quero achar o quarto valor. Até tentaram chamar regra de 4. Mas ficou muito pejorativo, né? Ficou muito esquisito, muito besteirento. Começaram a chamar de regra de 3. Tem 3 caras, tem que achar um quarto cidadão. Por isso que chama a regra de 3, tá? Bom, simples. Só vai multiplicar cruzado ou multiplicar reto e vai achar o valor de x, tá? Quando que vai ser composta? Quando tiver mais de 2 grandezas. O grande problema é que a gente está acostumado a fazer uma regra de 3 sempre multiplicar só em cruz. E nem sempre eu vou multiplicar em cruz. Vou mostrar isso para vocês. Olha só. Exemplo 1. Exemplo 1. Imagina o seguinte, que a gente tem um reservatório de água, também conhecido como caixa d'água, um reservatório. E eu tenho, despejando água nesse reservatório, 4 canos, que também pode ser chamado de torneiras, mas eu vou escrever, vou desenhar aqui 4 canos, tá? 4 canos despejando água aqui. Eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, se tivessem 3 canos desse aberto, demoraria exatamente 48 minutos para a gente encher essa caixa d'água. Então, ó, se eu tivesse 3 canos desse aberto, demoraria 48 minutos. A pergunta é o seguinte, se tivessem os
4 canos abertos. Tá? Quanto tempo ia demorar? Quanto tempo iria demorar? Essa é a pergunta. Eu tenho certeza, que a maioria iria multiplicar em cruz, ia fazer uma regrinha de 3, ia chegar no valor 64. Preste atenção que eu vou fazer aqui com vocês. Olha só. Maneira errada. Presta atenção à maneira errada como vocês iriam fazer. Vocês iriam escrever o seguinte: canos e tempo. Você ia colocar 3 canos, 48 minutos, 4 canos, x minutos. E aí o que a gente costuma fazer? Multiplica em cruz. 3 vezes x, 3x. 4 vezes 48, que eu não vou fazer a continha. X igual 4 vezes 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 dá 16. 16 vezes 4, 64. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores iria fazer isso aqui. Mas muitos de vocês iriam pensar o seguinte: peraí. Se eu tenho 3 canos abertos, demorou 48, se eu tiver 4, não pode demorar mais. Não tem lógica. 4 canos abertos tem que demorar menos que 48 minutos. Então a resposta não está certa. Mas se eu fiz a conta, então o que está errado? Você não analisou qual é o tipo de grandeza. Você não analisou. Você tem que analisar. Qual é o tipo de grandeza? Você precisa saber qual é o tipo de grandeza. Como é que a gente vai fazer? Olha só. Maneira certa. Maneira certa, olha só. Eu tenho canos e tenho tempo. Então eu disse 3 canos, 48 minutos. 4 canos, x minutos. Esquece os números. Quanto mais canos eu tenho aberto, menos tempo eu vou gastar. Eu não olhei o número nenhum. Eu só pensei o seguinte: quanto mais cano tiver aberto, menos tempo eu vou gastar. Mais para um, menos para outro. O que é isso? Jeep. Grandeza inversamente proporcional. E aí agora na aula, você anotou aí no seu caderno, e eu disse o seguinte: toda vez que for Jeep, a gente multiplica como? Multiplica reto. Aí é só multiplicar. 4 vezes x, 4x, igual a 3 vezes 48, que também eu não vou multiplicar. Nem sempre você precisa multiplicar. E aí x é igual a 3 vezes 48 dividido por 4. X igual, 48 dividido por 4 dá 12, 12 vezes 3, 36. 36 minutos. E de fato, 36 minutos é menor do que 48, tá? Então, se eu tenho 3 canos vai dar 48, 4 canos vai dar quanto? 36. Tinha dado 64. Ó. Mas essa é a maneira errada que você não vai fazer mais. Você vai sempre olhar o quê? Qual é o tipo de grandeza. Um outro exemplo. Eu vou misturar um pouquinho regra de 3 simples com lógica. E aí eu vou trazer uma questãozinha muito polêmica, tá? De alguns vestibulares, alguns bem parecidos, inclusive, que dizia o seguinte: 3 gatos comem
3 ratos em 3 minutos. A pergunta é o seguinte: em quanto tempo Em quanto tempo 5 gatos comem 10 ratos? E lembra que é uma questão de matemática. Não vale pensar, o meu gato é vegano, ele não come rato. Não, não pode pensar nisso. Ah, mas tem rato que foge, tem gato que come rato. Não, não pode. Você vai pensar na lógica matemática. 3 gatos comem 3 ratos em 3 minutos. Se eu perguntar para vocês, quanto tempo demora para um gato comer um rato? A maioria vai responder 1 minuto. Porque está escrito, 3 gatos, 3 ratos, 3 minutos. 1 por minuto. Só se eles forem treinados e muito educados. Imagina, os 3 gatos assim, um do lado do outro, um olha para cada outro, vai lá, meu querido, come o primeiro rato. Aí um vai, come um rato e volta. Daí vai, agora é minha vez. Vai, aí gastaria 3 minutos, 1 por minuto. É isso que acontece? Não. Imagine que começou o tempo, é uma experiência. Vai os 3 gatos, comem os ratos e voltam. Demorou 3 minutos para isso acontecer. Isso significa que um rato demora 3 minutos para comer. Desculpa, já ia falar que o rato come o gato. Perdão. Que um gato gasta 3 minutos para comer um rato. Olha o desenho que eu vou fazer aqui para ajudar. Ó. Isso aqui mais compridinho é o gato. 1, 2, 3 gatos e 1, 2, 3 ratos. Cada um comeu 1 em 3 minutos. Isso significa que para um gato comer um rato demora 3 minutos. Quando eu falo que 5 gatos vão comer 10 ratos, proporcionalmente, cada gato vai comer 2 ratos. Vamos enxergar isso que eu disse, ó. 5 gatos, 1, 2, 3, 4, 5. Se são 10 ratos, cada um vai comer 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. São 10 ratos. Para comer 1, 3 minutos. Se cada um vai comer 2, 3 mais 3 minutos. Ou seja, vão demorar 6 minutos para 5 gatos comerem 10 ratos. Professor, onde está a razão, proporção? Onde está a regra de 3? A regra de 3 estaria na hora de fazer a continha. 1, 3 minutos. 2, x minutos. Quanto mais ratos, mais tempo se demora. Grandeza diretamente proporcional. Multiplica em cruz. X vezes 1, x. 2 vezes 3, 6. X igual a 6, 6 minutos. Na próxima aula, a gente vai ver regra de 3 composta. O que vai mudar? Não vai ter só 2 grandezas. A gente vai avaliar, a gente vai ter várias grandezas, tá? Te espero na próxima.